Meu marido olhou para mim, sentado naquela poltrona que ele tanto amava, e disse: Cristiane, você tem duas opções. Finge que ela não existe ou vai embora. Eu apenas sorri. Não foi um sorriso de dor. Foi o sorriso de quem finalmente entendeu que valia muito mais do que aquilo. Levantei, fui até o quarto, peguei minha mala pequena, a mesma que usei na nossa lua de mel 35 anos atrás, e comecei a arrumar minhas coisas. Ele ficou ali, paralisado, como se não acreditasse que eu realmente faria isso. Mas eu fiz. E quando passei pela sala com a mala na mão, ele ainda teve a audácia de perguntar: Você vai mesmo me deixar por causa de um ciúme bobo? Eu parei, respirei e disse apenas: Não estou te deixando por ciúme, Fernando. Estou me escolhendo. Saí pela porta sem olhar para trás. O que ele não sabia é que aquele ultimato não me destruiu, me libertou. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu nunca pensei que chegaria aqui. Aos 58 anos, com o corpo cansado de tantas noites mal dormidas, os cabelos grisalhos que insisto em tingir de castanho claro e as mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho, eu achei que já tinha vivido tudo o que havia para viver. Achei que meu papel era esse: ser esposa, ser mãe, ser a mulher que segura a casa enquanto o marido constrói a carreira. Mas a vida tem um jeito cruel de nos ensinar que nunca sabemos de tudo. Meu nome é Cristiane. Nasci e cresci em Belo Horizonte, num bairro simples onde todo mundo se conhecia e as portas ficavam abertas até o anoitecer. Casei com Fernando quando tinha 23 anos. Ele era bonito, trabalhador, tinha aquele jeito sério que me fazia sentir segura. Meu pai gostava dele. Minha mãe dizia que eu tinha dado sorte, e eu acreditei nisso por muito tempo. Tivemos 2 filhos, Rafael e Carolina. Criei os 2 praticamente sozinha, porque Fernando sempre trabalhou muito. Ele era representante comercial, viajava pelo interior de Minas, às vezes ficava semanas fora. Eu entendia, ou pelo menos fingia entender. Afinal, alguém precisava pagar as contas, não é mesmo? Eu fiquei em casa, cuidei das crianças, da comida, da roupa, da lição de casa, das reuniões na escola, das vacinas, das febres no meio da noite. Fui mãe e pai quando ele não estava. E quando ele voltava, eu ainda fazia questão de estar bonita, de preparar a comida que ele gostava, de ouvir as histórias das viagens dele como se fossem as aventuras mais incríveis do mundo, porque eu amava aquele homem. Amava de verdade. Mas o amor, eu descobri tarde demais. Não basta quando é só de um lado. Os anos foram passando. As crianças cresceram, saíram de casa. Rafael mora em São Paulo, trabalha com tecnologia, tem uma vida que eu mal entendo. Carolina se casou, mora aqui perto, em Contagem, tem 2 filhos pequenos que eu adoro. A vida seguiu. E de repente, a casa ficou vazia. Era só eu e Fernando. Eu achei que finalmente teríamos tempo um para o outro, que viajaríamos, conversaríamos, nos reconectaríamos. Mas ele continuou viajando, continuou distante, continuou ausente. E eu continuei fingindo que estava tudo bem, até que não estava mais. Foi numa terça-feira de março, um dia quente, daqueles que Belo Horizonte fica abafada, o céu meio nublado, ameaçando chuva, mas nunca chove de verdade. Eu estava em casa, como sempre, organizando a cozinha depois do almoço. Fernando tinha voltado de viagem no dia anterior e estava na sala, mexendo no celular. Eu levei um café para ele, porque era isso que eu fazia. Cuidava. Coloquei a xícara na mesinha de centro e percebi que ele trancou a tela do celular rapidinho, com aquele movimento nervoso de quem esconde alguma coisa. Meu coração apertou, mas eu não disse nada. Voltei para a cozinha. Só que dessa vez, alguma coisa dentro de mim não deixou passar. Mais tarde, quando ele foi tomar banho, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito em 35 anos de casamento. Peguei o celular dele. Minha mão tremia. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele ia ouvir lá do banheiro. Mas eu desbloqueei. A senha era a data de aniversário dele, porque Fernando sempre foi previsível. E então, eu vi mensagens, dezenas delas, centenas talvez, para uma mulher chamada Kátia. Estou com saudade, amor. Mal posso esperar para te ver de novo. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Cada palavra era uma facada, cada mensagem, um pedaço de mim que se despedaçava. Eu li tudo. Não sei por quanto tempo fiquei ali, parada,
segurando aquele celular como se ele fosse explodir nas minhas mãos. Tinha fotos, selfies dos dois juntos. Ela era mais nova, claro. Mais nova, mais bonita, mais viva. Tudo o que eu não era mais, ou tudo o que eu achava que não era. Quando Fernando saiu do banho, eu estava sentada na cama com o celular na mão. Ele me viu e ficou pálido. Cristiane, eu só levantei a tela para ele ver. Não precisei dizer nada. Ele respirou fundo. Passou a mão no cabelo molhado. E então disse a frase que eu nunca vou esquecer. Não é o que você está pensando. Eu quase ri. Quase. Porque é sempre isso, não é? Sempre a mesma desculpa esfarrapada, como se eu fosse idiota. Como se 35 anos de casamento não me tivessem ensinado a reconhecer uma mentira quando ela estava bem na minha frente. Não é o que estou pensando? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Então me explica, Fernando. Me explica o que é. Ele sentou na beirada da cama, longe de mim, olhou para o chão e começou a falar. Disse que conheceu Kátia num bar em Juiz de Fora, numa dessas viagens de trabalho, que foi só uma conversa no começo, que ele estava se sentindo sozinho, que eu estava sempre ocupada com a casa, com os netos, com tudo, menos com ele. A culpa, claro, era minha. Eu ouvi tudo em silêncio, cada justificativa patética, cada tentativa de transformar a traição dele em falha minha. E quando ele terminou, eu perguntei: há quanto tempo? Ele hesitou. 2 anos. 2 anos. 2 anos em que eu preparei o jantar dele. 2 anos em que lavei a roupa dele. 2 anos em que esperei ele voltar para casa, acreditando que estava construindo uma vida ao lado dele. 2 anos de mentira. Naquela noite, Fernando dormiu no sofá. Eu não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, tentando entender como tinha chegado até ali. Tentando entender onde foi que eu me perdi no meio de tudo isso. Porque em algum momento eu deixei de ser Cristiane. Deixei de ser a menina que sonhava, que ria, que tinha planos. Virei só a esposa, a mãe, a dona de casa. E agora, nem isso eu era mais. Nos dias seguintes, Fernando tentou. Ele realmente tentou. Pediu desculpas, disse que ia terminar com ela, que ia mudar, que me amava, que nossa família era importante demais para ser jogada fora assim. Mas as palavras dele soavam vazias. Eu olhava para ele e via um estranho, um homem que dormiu na minha cama por décadas, mas que eu nunca realmente conheci. E então, numa tarde de sábado, enquanto tomávamos café na varanda, numa tentativa forçada de consertar as coisas, ele largou a bomba. Cristiane, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu olhei para ele, esperando. Eu não vou conseguir terminar com a Kátia assim, de uma hora para outra. Eu tenho sentimentos por ela, mas eu também tenho por você. Então, eu preciso que você seja madura, que finja que ela não existe, pelo menos por enquanto, até eu resolver isso. Silêncio. O mundo parou. Ele realmente tinha dito aquilo? E se eu não conseguir fingir? Minha voz saiu baixa, mas firme. Fernando suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então você sabe onde fica a porta. Pronto. Ali estava. O ultimato. Ou eu engolia a humilhação e dividia meu marido com outra mulher, ou eu saía da minha própria casa, da vida que eu construí, da história que eu acreditei ser minha. Eu olhei para ele, para aquele homem que um dia me fez feliz, que um dia me fez acreditar que o amor era eterno. E então eu sorri. Foi um sorriso estranho, não de raiva, não de tristeza, era libertação. Porque naquele exato momento eu entendi. Eu não precisava mais dele. Levantei da cadeira, fui até o quarto, peguei minha mala pequena, a mesma da lua de mel, e comecei a colocar minhas roupas dentro. Fernando apareceu na porta do quarto, incrédulo. Você está brincando. Não estou. Cristiane, para com isso. Você não tem para onde ir. Eu fechei a mala. Olhei para ele. Tenho para qualquer lugar que não seja aqui. E saí. Saí daquela casa, daquele casamento, daquela vida que não era mais minha. Quando fechei a porta atrás de mim, eu não sabia para onde estava indo. Não sabia como ia sobreviver. Não sabia se tinha feito a coisa certa. Mas pela primeira vez, em 35 anos, eu me senti livre. Eu saí daquela casa com uma mala pequena e um coração pesado. Mas pela primeira vez em décadas, eu estava fazendo algo por mim. O céu de Belo Horizonte estava carregado quando fechei o portão. A tarde caía devagar,
com aquele calor úmido que gruda na pele e anuncia tempestade. Chamei um Uber, porque sim, eu aprendi a usar aplicativo, mesmo Fernando sempre dizendo que eu era velha demais para essas coisas. Quando o carro parou na frente de casa, olhei pela janela e vi Fernando me observando da varanda. Ele tinha aquela expressão de quem ainda não acreditava que eu tinha coragem de ir embora de verdade. Mas eu fui. Entrei no carro, dei o endereço da minha filha Carolina e deixei para trás 35 anos da minha vida. A viagem até Contagem foi silenciosa. O motorista tentou puxar conversa, mas eu não estava com cabeça para isso. Olhava pela janela, vendo a cidade passar, as avenidas movimentadas, os prédios, as pessoas correndo de um lado para o outro com suas vidas ocupadas. E eu me perguntava, o que eu vou fazer agora? Eu não tinha emprego. Não tinha dinheiro próprio, além de uma pequena economia que juntei ao longo dos anos vendendo doces e salgados para as vizinhas. Não tinha casa. Não tinha nada que fosse realmente meu. Tudo sempre foi nosso. Nossa casa, nossa conta, nossa vida. Mas nosso era só uma palavra bonita para dele. Quando cheguei na casa da Carolina, já estava escurecendo. Ela abriu a porta com o Pedrinho no colo. Meu neto de 2 anos, todo dengoso e sorridente. Ao me ver com a mala, o sorriso dela desapareceu. Mãe, o que aconteceu? Eu tentei falar, mas as palavras emperraram na garganta. E então, ali mesmo na porta, na frente da minha filha, eu desabei. Chorei tudo o que não tinha chorado quando descobri as mensagens. Tudo o que não chorei quando Fernando me deu o ultimato. Tudo o que segurei durante anos, fingindo que estava tudo bem quando nada estava. Carolina me puxou para dentro, sentou comigo no sofá, mandou o marido dela, o Rodrigo, colocar as crianças para dormir. E então ela segurou minha mão e disse: "Me conta tudo, mãe, tudo." E eu contei. Contei sobre a traição, sobre as mensagens, sobre Kátia, sobre o ultimato absurdo que Fernando teve a audácia de me dar. Carolina ficou vermelha de raiva. Os olhos dela brilhavam de indignação. Aquele desgraçado! Como ele teve coragem, depois de tudo que você fez por ele, mãe? Tudo! Ela estava mais brava do que eu, e de alguma forma isso me confortou, porque significava que eu não estava louca, que eu tinha razão de estar magoada, que eu não estava exagerando. Você vai ficar aqui, mãe, pelo tempo que precisar. Essa casa é sua também. Rodrigo apareceu na sala e concordou. Ele sempre foi um bom genro, quieto, mas presente. Diferente do pai que meus filhos tiveram. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da casa da minha filha, olhei para o teto e pensei em tudo que tinha perdido, mas também pensei em tudo que tinha ganhado de volta. Minha dignidade. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Fernando ligava, mandava mensagem. No começo, era raiva. Você está fazendo um escândalo por nada. Está sendo infantil. Pensa nos nossos filhos. Depois, virou súplica. Volta para casa, Cristiane. A gente conversa. Eu sinto sua falta. Eu não respondia. Rafael ligou de São Paulo. Fernando tinha contado a versão dele da história. Claro, uma versão onde ele era a vítima e eu era a esposa desequilibrada que abandonou o lar por ciúme. Mãe, o pai está muito mal. Ele disse que vocês tiveram uma briga, mas que está disposto a perdoar. Você não acha que está exagerando? Perdoar. Ele estava disposto a me perdoar, como se eu fosse a culpada. Respirei fundo. E então contei para o meu filho, o filho que criei, que dei banho, que ensinei a andar, a verdade sobre o pai dele. Houve silêncio do outro lado da linha. Mãe, eu não sabia. Eu sei, filho. Ele é muito bom em esconder quem realmente é. Rafael pediu desculpas. Disse que ia ligar para o pai, que ia cobrar satisfações, mas eu pedi para ele não fazer nada, porque aquilo não era sobre Fernando mais. Era sobre mim. Carolina me incentivou a procurar um advogado. Ela tinha uma amiga que trabalhava com divórcio e aceitou me atender de graça, como um favor. Doutora Patrícia era uma mulher de uns 40 anos, decidida, de salto alto e blazer impecável. Me recebeu no escritório dela no bairro Savassi, num prédio moderno que me intimidou um pouco. Dona Cristiane, a senhora tem direito a 50% de tudo que foi construído durante o casamento. A casa, o carro, investimentos, tudo. Eu ouvi, mas aquilo parecia irreal. 50%.
Metade de uma vida que eu nem sabia se queria mais. E quanto tempo demora? Depende. Se ele colaborar, pode ser rápido, mas geralmente, homens assim não colaboram. Ela estava certa. Quando Fernando recebeu a notificação do divórcio, ele surtou. Ligou gritando, dizendo que eu estava sendo ingrata, que ele tinha sustentado a casa por anos, que eu não tinha direito de tomar nada dele. Nada dele? Pela primeira vez, eu gritei de volta. Quem você acha que cuidou da sua casa durante 35 anos, Fernando? Quem você acha que criou seus filhos enquanto você estava viajando a trabalho? Quem abriu mão da própria vida para que você pudesse ter a sua? Ele ficou em silêncio. Você não me deve 50% de nada, Fernando. Você me deve tudo. E desliguei. As semanas foram passando. Eu comecei a procurar emprego. Não foi fácil. 58 anos, sem experiência profissional recente, sem currículo. A senhora já trabalhou com o quê, dona Cristiane? Fui dona de casa. O olhar de pena, o constrangimento, a frase educada. Vamos manter seu contato em nosso banco de dados. Eu sabia o que aquilo significava. Não vamos te ligar nunca. Mas então, numa tarde, conversando com a minha vizinha da Carolina, dona Marlene, uma senhora de uns 70 anos que morava sozinha, ela comentou que estava precisando de alguém para ajudar a fazer quitutes para vender na feira de domingo. Você faz aqueles bolos maravilhosos, Cristiane. Que tal a gente montar uma parceria? Foi assim que começou. Eu e dona Marlene começamos a fazer bolos, pães de queijo, broas, biscoitos caseiros. Levávamos para a feira da Ceasa aos domingos. No começo, vendíamos pouco, mas as pessoas começaram a conhecer, a voltar, a pedir mais. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha dinheiro que era meu. Dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho, com as minhas mãos. Parece pouco, mas para mim era tudo. Fernando continuava ligando, mas agora com outro tom. Ele tinha descoberto que eu estava vendendo na feira, que eu estava me humilhando publicamente, segundo ele. Você está fazendo isso para me envergonhar, Cristiane? Para as pessoas acharem que eu não cuidei de você? Eu ri. Ri mesmo. Fernando, eu estou fazendo isso para sobreviver. Mas que bom que você só pensa em como isso afeta você. Isso me lembra porque eu saí. E desliguei de novo. Cada vez que eu desligava na cara dele, eu me sentia um pouco mais forte. Um pouco mais eu mesma. Um dia na feira, uma mulher se aproximou da barraca. Ela tinha uns 50 anos, cabelos loiros, roupa cara. Pegou um pão de queijo, provou e sorriu. Nossa, está delicioso! Você faz para vender em festas? Depende da encomenda, respondi. Ela me deu o cartão dela. Sandra, organizadora de eventos. Me liga. Acho que posso te dar bastante trabalho. Naquela noite, olhando para aquele cartão, percebi que algo estava mudando. Não era só sobre sobreviver mais, era sobre viver, realmente viver. 2 meses depois de ter saído de casa, eu já tinha uma rotina. Acordava cedo, ajudava a Carolina com as crianças, passava a manhã cozinhando com dona Marlene, ia para a feira ou fazia entregas de encomendas. Estava cansada, estava mais velha, minhas costas doíam, meus pés doíam, mas eu estava viva. E então, numa terça-feira chuvosa, Carolina entrou na cozinha com o celular na mão e uma expressão estranha no rosto. Mãe, você precisa ver isso. Ela me mostrou uma foto no Instagram. Era de Kátia, a amante do Fernando. Só que ela não estava com ele. Ela estava com outro homem, abraçada, sorrindo, com a legenda: 2 anos ao lado do amor da minha vida. 2 anos. Os mesmos 2 anos que Fernando estava comigo e com ela. Carolina olhou para mim, esperando minha reação. E eu? Eu comecei a rir. Rir de verdade. Daquele jeito que dói a barriga. Porque Fernando tinha jogado fora 35 anos de casamento por uma mulher que também estava enganando ele. A ironia era poética demais para não ser engraçada. Naquela noite, Fernando ligou. Pela primeira vez em semanas, eu atendi. Cristiane, você viu? Vi. Eu sinto muito. Por tudo. Você tinha razão. Silêncio. Você pode voltar para casa? A gente pode tentar de novo. Começar do zero. Eu olhei pela janela do quarto. A chuva caía mansinha, lavando a cidade. E então respondi: Não, Fernando, eu não posso. Porque eu finalmente entendi uma coisa. Eu não quero mais voltar. Eu quero seguir em frente. Mas, Cristiane, e outra coisa. Não é mais nossa casa. Agora é a sua casa. E em breve vai ser minha também.
porque meu advogado vai garantir que eu receba tudo o que é meu por direito. Desliguei. E pela primeira vez, desde que saí daquela casa, eu dormi a noite inteira. Sem medo. Sem dúvida. Apenas em paz. 6 meses depois de sair de casa, eu mal reconhecia a mulher no espelho. Não fisicamente. Eu continuava com os mesmos cabelos castanhos tingidos, as mesmas rugas ao redor dos olhos, as mesmas mãos calejadas. Mas havia algo diferente no meu olhar. Uma firmeza, uma certeza. Eu não era mais aquela Cristiane que aceitava migalhas de atenção e chamava aquilo de amor. O negócio com Dona Marlene tinha crescido mais do que eu imaginava. O que começou como uma parceria simples na feira virou uma pequena produção caseira. Sandra, a organizadora de eventos, se tornou nossa cliente fixa. Fazíamos salgados para festas de aniversário, casamentos, eventos corporativos. Eu acordava às 5 da manhã e ia dormir às 11 da noite. Cansada? Sempre. Mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem está construindo algo próprio. E pela primeira vez na vida, eu tinha uma conta bancária só minha, com dinheiro que eu ganhei, que ninguém podia tirar de mim. O processo de divórcio arrastava-se. Fernando fazia de tudo para complicar. Contestava cada ponto, questionava cada valor, tentava provar que eu não merecia metade de nada. Doutora Patrícia me ligava toda semana com atualizações. Ele está tentando esconder patrimônio, Cristiane. Transferiu dinheiro para a conta de terceiros. Mas vamos pegar tudo. Tenha paciência. Paciência. Era algo que eu estava aprendendo a ter. Não a paciência passiva de quem aceita tudo calada, mas a paciência ativa de quem sabe que a justiça demora, mas chega. Fernando tentou outras táticas também. Ligava para Carolina, para Rafael, tentando convencê-los a me fazer desistir do divórcio. Sua mãe está sendo manipulada por esse advogado. Eles só querem dinheiro. Mas meus filhos, finalmente, tinham aberto os olhos. Rafael veio de São Paulo me visitar. Sentou comigo na cozinha da Carolina enquanto eu preparava uma fornada de pães de queijo. Mãe, eu preciso pedir desculpa. Olhei para ele surpresa. Por quê, filho? Por não ter percebido, por ter acreditado na versão do pai sem questionar, por ter te julgado quando você tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ele segurou minha mão, suja de polvilho. Você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheço. E eu demorei muito tempo para enxergar isso. Chorei. Mas dessa vez, não de tristeza. De alívio. De gratidão por ter criado um homem capaz de reconhecer quando estava errado. Num sábado de manhã, enquanto eu e Dona Marlene organizávamos as encomendas da semana, ela me fez uma proposta. Cristiane, você já pensou em alugar um espaço? Abrir uma lojinha de verdade? Eu ri, nervosa. Dona Marlene, eu mal tenho dinheiro para me manter. Como vou abrir uma loja? Você não precisa de muito. Um espaço pequeno, numa galeria. A gente divide o aluguel. Eu coloco minha aposentadoria, você coloca o que tem. E a gente cresce juntas. A ideia era assustadora. E ao mesmo tempo, empolgante. Naquela noite, conversei com Carolina sobre isso. Rodrigo estava ao lado, ouvindo. Mãe, se é isso que você quer, vai fundo. A gente te apoia. Mas e se der errado? E se eu perder dinheiro? Carolina sorriu. E se der certo? E se você construir algo incrível? 2 semanas depois, eu e Dona Marlene assinamos o contrato de aluguel de um pontinho comercial na Galeria do Barro Preto. Eram apenas 12 metros quadrados, mas era nosso. Pintamos as paredes de amarelo claro. Colocamos uma vitrine simples, prateleiras de madeira que o Rodrigo fez para a gente. Fizemos uma placa escrita à mão. Sabor de casa. Quitutes artesanais. No dia da inauguração, Carolina, Rodrigo e as crianças estavam lá. Rafael desceu de São Paulo com a namorada nova. Até Dona Marlene chamou as amigas da igreja. E quando abri a porta daquela lojinha minúscula, com o cheiro de pão de queijo fresco saindo do forno elétrico que a gente comprou usado, eu senti algo que não sentia há anos. Orgulho. Orgulho de mim mesma. Fernando descobriu sobre a loja. Claro que descobriu. Belo Horizonte é grande, mas as notícias viajam rápido. Ele apareceu lá numa quinta-feira de tarde. Entrou, olhou em volta com aquela expressão de desdém que eu conhecia tão bem. Então é isso que você está fazendo? Vendendo salgadinho? Dona Marlene me lançou um olhar, mas eu fiz sinal para ela ficar calma. É, Fernando, é isso que estou fazendo. Estou trabalhando, construindo algo meu. Você está fazendo papel de ridícula. Uma mulher da sua idade vendendo comida em galeria. Respirei fundo.
Ele estava tentando me diminuir, como sempre fez, mas dessa vez não funcionou. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Fernando? Eu não tenho vergonha de trabalhar, não tenho vergonha de recomeçar e definitivamente não tenho vergonha de quem eu sou. Ele ficou vermelho. E você? Continuei, sentindo a raiva subir, mas controlada. Você devia ter vergonha de ter jogado fora uma família por uma mulher que te traía também, de ter humilhado alguém que te amou por 35 anos, de achar que dinheiro te dá o direito de tratar as pessoas como lixo. Cristiane, sai da minha loja, Fernando, e não volta mais. Ele olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha, e talvez estivesse, porque a Cristiane que ele conhecia, aquela que abaixava a cabeça, que pedia desculpas por coisas que não fez, que engolia o choro, essa Cristiane não existia mais. Ele saiu sem dizer mais nada. Dona Marlene veio até mim e apertou meu ombro. Você foi incrível. Eu sorri, mas por dentro estava tremendo. Não de medo, de adrenalina, de libertação. Os meses seguintes foram intensos. A loja estava dando certo. Não estávamos ricas, longe disso, mas estávamos crescendo. As clientes voltavam, traziam amigas, faziam encomendas maiores. Sandra nos indicou para uma empresa grande que precisava de coffee break toda semana. Era um contrato fixo, dinheiro garantido no final do mês. Eu finalmente consegui alugar um apartamento pequeno, um quarto e sala em venda nova, mobília simples, mas era meu. Meu nome no contrato, minhas contas, minha vida. No dia que me mudei, Carolina chorou. Eu vou sentir sua falta, mãe. Eu moro a 20 minutos daqui, filha. Vou estar sempre por perto. Não é isso. É que ver você assim, forte, independente, me faz perceber o quanto você sempre foi incrível e o quanto a gente te subestimou. Abracei minha filha e agradeci em silêncio por ter tido a coragem de sair daquela casa naquele dia. O divórcio finalmente saiu. Depois de quase 1 ano de briga, doutora Patrícia conseguiu garantir meus direitos. 50% da casa, do carro, das economias que Fernando tentou esconder. Não foi fácil. Ele lutou até o fim. Mas no final, a justiça foi feita. Com o dinheiro da minha parte, quitei o apartamento, investi na loja, compramos equipamentos melhores, ampliamos o cardápio, contratamos uma ajudante e guardei uma parte para emergências, para segurança, para nunca mais depender de ninguém. Num domingo de sol, eu estava no apartamento organizando as coisas quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Cristiane? Sou eu, Fernando. Fiquei em silêncio, esperando. Eu só queria falar com você. Pedir desculpas, de verdade dessa vez. Desculpas aceitas, Fernando, mas não muda nada. Eu sei que estraguei tudo. Eu perdi a melhor mulher que eu já tive. Perdi minha família. Perdi tudo. Havia tristeza real na voz dele. Mas não era mais problema meu. Você fez suas escolhas, Fernando, e agora tem que viver com elas. Assim como eu estou vivendo com as minhas. Você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento. Estou. Não do jeito que imaginei que seria, mas estou feliz. De verdade. Silêncio do outro lado. Fico feliz por você, Cristiane. De verdade. E dessa vez, eu acreditei. Desligamos. E eu percebi que não sentia mais raiva. Não sentia mágoa. Não sentia nada além de indiferença. Fernando tinha se tornado apenas uma parte do meu passado. Um capítulo encerrado. E eu estava escrevendo um novo livro. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento com uma xícara de café. O céu de Belo Horizonte estava estrelado, raro de se ver na cidade. Pensei em tudo o que aconteceu, na mulher que eu era, na mulher que me tornei, e sorri. Aos 58 anos, eu tinha recomeçado do zero, sem marido, sem casa, sem certezas, mas encontrei algo muito mais valioso. Encontrei a mim mesma. 1 ano e meio depois de sair daquela casa com uma mala pequena, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e vendo o sol nascer sobre Belo Horizonte. A cidade acordava devagar. Os primeiros ônibus passavam na avenida. O padeiro abria a loja na esquina. A vida seguia seu ritmo, como sempre seguiu. Mas para mim, tudo era diferente agora. Eu era diferente. A loja Sabor de Casa tinha se tornado mais do que um negócio. Era um ponto de encontro. As clientes vinham não só para comprar pão de queijo ou bolo de fubá. Elas vinham para conversar, para desabafar, para rir.
Dona Marlene dizia que a gente vendia mais do que comida. A gente vendia acolhimento. E talvez fosse verdade. Teve uma tarde que uma mulher entrou na loja. Devia ter uns 40 e poucos anos, roupa de trabalho, olhos cansados. Ela olhou a vitrine, pediu um café e um pão de queijo e sentou numa das duas mesinhas que a gente colocou no cantinho. Eu servi e voltei para trás do balcão, mas percebi que ela estava chorando baixinho. Me aproximei. Está tudo bem? Ela enxugou os olhos rapidamente, envergonhada. Desculpa, eu só tive um dia difícil. Sentei na cadeira ao lado dela. Quer conversar? Às vezes ajuda. E ela contou. Contou que estava num casamento infeliz há anos, que o marido não a respeitava, que ela se sentia invisível dentro da própria casa, que tinha medo de sair, de recomeçar, de ficar sozinha. Eu ouvi tudo. E quando ela terminou, segurei a mão dela e disse: Eu te entendo, porque eu já estive exatamente onde você está agora. E contei minha história. Não toda, claro, mas o suficiente para ela entender que era possível sair, que era possível recomeçar, que solidão era muito melhor do que uma companhia que te diminuía. Ela saiu da loja naquele dia com os olhos ainda vermelhos, mas com algo diferente no rosto: esperança. 3 meses depois, ela voltou. Mais leve, sorrindo. Tinha saído de casa. Estava morando com a irmã. Tinha voltado a trabalhar. Eu vim agradecer. Você me deu coragem. Eu não dei coragem a ela. Ela já tinha. Eu só ajudei ela a encontrar. Mas aquele momento me mostrou algo importante. Minha história não era só minha. Era de todas as mulheres que um dia se sentiram pequenas demais dentro das próprias vidas. E se contar minha história podia ajudar uma, talvez pudesse ajudar outras. Carolina me incentivou a escrever. Ela disse que eu devia colocar tudo no papel, transformar em livro, em blog, em alguma coisa. Mãe, tem tanta mulher que precisa ouvir isso. Precisa saber que não está sozinha. Eu ri, sem jeito. Filha, eu mal terminei o 2º grau. Quem vai querer ler o que eu escrevo? Pessoas reais, mãe. Pessoas que vivem histórias reais. Não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Comecei devagar. Anotações no celular. Pensamentos soltos. Memórias. E então, numa noite de insônia, sentei no computador velho que Rafael me deu e comecei a escrever de verdade. Escrevi sobre o casamento, sobre a traição, sobre o ultimato, sobre a saída de casa. Escrevi sobre o medo, sobre o recomeço, sobre a loja, sobre a liberdade. E quando terminei, chorei. Não de tristeza, mas de catarse. Carolina leu primeiro, depois Rafael, depois algumas amigas, e todas diziam a mesma coisa. Outras mulheres precisam ler isso. Criei um blog. Simples, nada profissional. Só eu contando minha história. Postei. E esperei. No primeiro dia, tive 10 visualizações. Provavelmente só meus filhos lendo de novo. Mas depois começaram os comentários. Obrigada por compartilhar isso. Estou passando pela mesma coisa. Sua história me deu forças para sair do meu casamento abusivo. Eu achei que era a única que se sentia assim. Não eram 10 mulheres, eram centenas, depois milhares. Mulheres de todo o Brasil, de todas as idades, me escrevendo, me agradecendo, compartilhando suas próprias histórias. Eu não era escritora, não era palestrante, não era nada além de uma mulher de 59 anos que vendeu salgados para recomeçar a vida. Mas, de alguma forma, minha voz estava alcançando corações. Fernando ficou sabendo do blog. Claro que ficou. Ele me ligou, furioso. Você está expondo nossa vida privada na internet, Cristiane. Isso é humilhante. Eu respirei fundo. Fernando, eu não usei seu nome. Não usei nome de ninguém. Eu só contei minha história, que por acaso envolve você. Se você se sente humilhado, talvez seja porque sabe que fez coisas humilhantes. Você não tem o direito. Eu tenho todo o direito de contar a minha própria história. Você teve o direito de viver a sua vida do jeito que quis. Agora eu também tenho. Ele desligou. E eu não liguei de volta. O blog cresceu tanto que uma editora pequena de São Paulo entrou em contato. Queriam transformar minha história em livro. Eu achei que era golpe. Liguei para Rafael, desconfiada. Mãe, não é golpe. Eu pesquisei. É uma editora real, pequena, mas séria. Assinei o contrato tremendo. Não pelo dinheiro, que não era muito, mas pelo que aquilo representava. Minha história, que eu achava que não valia nada, ia virar um livro. Um livro de verdade, com capa, com meu nome,
Quando chegaram os primeiros exemplares, eu abracei a caixa e chorei feito criança. Carolina tirou foto. Postou nas redes sociais. Minha mãe, autora. As vendas começaram devagar, mas o boca a boca funcionou. Clubes de leitura começaram a escolher o livro. Podcasts me chamaram para entrevistas. De repente, eu estava sendo convidada para dar palestras. Pequenas, em bibliotecas, em grupos de mulheres, em igrejas. Eu, Cristiane, dona de casa a vida inteira, estava no palco falando sobre recomeço, sobre coragem, sobre amor próprio. Era surreal. E, ao mesmo tempo, era a coisa mais natural do mundo. Porque eu não estava inventando nada. Estava só sendo honesta. Num sábado de tarde, eu estava na loja quando uma cliente entrou. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos brancos, postura elegante. Comprou um bolo de cenoura e, ao pagar, disse: "Você é a Cristiane do livro, não é?" Fiquei surpresa. "Sou, sim." Ela sorriu. Eu li. "E queria te dizer uma coisa. Eu passei 52 anos casada com um homem que me traía. Descobri tarde demais. Ele morreu antes que eu tivesse coragem de sair." Ela segurou minha mão. "Eu invejo você. Invejo sua coragem. E fico feliz que hoje as mulheres tenham exemplos como o seu, que saibam que é possível recomeçar." Ela saiu. E eu fiquei ali, parada, segurando aquelas palavras no peito, porque no fundo era isso que eu queria. Não fama, não dinheiro. Eu queria que as mulheres soubessem que não precisavam aceitar migalhas, que mereciam mais, que nunca era tarde para escolher a si mesmas. 2 anos depois de sair daquela casa, eu estava numa livraria no centro de Belo Horizonte para uma sessão de autógrafos. Tinha uma fila. Não enorme, mas tinha. Mulheres de todas as idades esperando para conversar comigo, para tirar foto, para me contar suas histórias. E cada uma delas me lembrava de quem eu era antes. Da mulher que achava que não valia nada, que achava que sua única função era servir. Uma jovem de uns 25 anos chegou na minha frente. Cabelos coloridos, tatuagem no braço. Minha mãe me deu seu livro. Ela disse que eu precisava ler. E ela estava certa. Sua mãe é sábia. Ela é. Mas sabe o que é mais legal? Depois de ler, ela teve coragem de sair do casamento ruim dela também. Disse que você a inspirou. Meu coração apertou. Sua mãe é a verdadeira corajosa. Eu só contei minha história. E ao fazer isso, você mudou a dela. E a minha. Porque agora eu sei que não preciso aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. Quando a sessão terminou, Carolina estava lá esperando, com os netos, com Rodrigo, com Rafael que desceu de novo de São Paulo. Fomos jantar num restaurante simples, perto da Savassi. Comida mineira, como eu gostava. No meio do jantar, Rafael levantou o copo de refrigerante. Um brinde. Para a mulher mais incrível que eu conheço. Minha mãe, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Todos brindaram. E eu olhei em volta daquela mesa, para meus filhos, meus netos, para a vida que eu construí depois que tudo desmoronou. E percebi, eu não tinha perdido nada. Eu tinha ganhado tudo. Hoje, aos 60 anos, acordo todos os dias no meu apartamento. Pequeno, simples, mas meu. Vou para a loja que construí com Dona Marlene, que virou minha melhor amiga, minha sócia, minha irmã de alma. Converso com as clientes, ouço histórias, conto a minha quando alguém precisa ouvir. Escrevo. Não todos os dias, mas quando sinto vontade, porque descobri que tenho voz, e que essa voz importa. Fernando, ele refez a vida. Casou de novo, soube pelo Rafael. Uma mulher mais nova, claro. Não me importo. Aquilo não é mais problema meu. Eu refiz a minha vida também, mas não com um homem, comigo mesma. Aprendi a gostar da minha companhia, a valorizar meu tempo, a não aceitar menos do que mereço. Aprendi que solidão não é ruim quando você gosta de quem está ao seu lado, mesmo que seja só você. E aprendi, principalmente, que nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para ser feliz. Outro dia, uma seguidora me mandou mensagem. Cristiane, com que idade você acha que uma mulher pode recomeçar? Eu respondi, com qualquer idade, desde que tenha coragem de abrir a porta e sair, porque foi isso que eu fiz naquele dia, quando Fernando me deu o ultimato, quando me disse para fingir que a amante não existia ou ir embora. Eu não implorei, não chorei, não me rebaixei. Eu apenas sorri, fiz minha mala e saí. E ao sair, não deixei só uma casa para trás.
Deixei uma versão de mim que não existia mais e encontrei a mulher que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta. A mulher que eu deveria ter sido desde sempre. Eu mesma. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com outras mulheres que precisam saber que é possível recomeçar. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar de onde você está nos assistindo. E lembre-se, você nunca está sozinha. Sua história importa, sua voz importa, e você merece muito mais do que migalhas de amor. Até a próxima.